Noite nós temos mais uma vez a oportunidade de olharmos para a cruz, pois vamos, como igreja, tomar parte na mesa da comunhão. Sacramento este importante para que eu e você renovamos a aliança que o Senhor firmou conosco, através do seu Filho amado, Jesus. E eu gostaria, meus amados, nesta noite mais uma vez, de estar conduzindo você a pensar justamente naquilo que nós cantamos, principalmente no último cântico. Tem você almejado ser cada vez mais parecido com Jesus? Ser santo como Ele é? Ser puro como Ele é? De fato, se identificar com Ele sendo um autêntico discípulo de Jesus? Nós afirmamos não uma, mas várias vezes, que todo ser humano se perde quando se esquece de Deus. E em razão desta realidade e verdade, de que todo ser humano se perde quando se esquece de Deus, nos últimos domingos nós temos trazido a seguinte temática: quando Deus e sua palavra são esquecidos pelo povo de Deus. Em resposta, já afirmamos, em tempos de negligência dos meios da graça, em tempos de conformação com este século, em tempos de negligência dos pais em compartilhar a fé para os seus filhos. Mais uma vez, quero levantar esta questão olhando para o texto que acabamos de ler, do profeta Isaías. Todos nós somos conhecedores do chamado deste profeta, de Isaías, para ser profeta no meio do povo de Israel, no reino de Judá. Conforme nós lemos no versículo 1, Deus então o levantou como profeta no período do reinado de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, 4 reis em Judá. E o livro do profeta Isaías, ele é considerado o evangelho do Antigo Testamento, porque é o livro que mais fala acerca da restauração vinda na concretude da promessa da vinda do Messias. Temos profecias falando sobre o nascimento de Jesus, temos profecias falando do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus. Temos profecias também falando da sua manifestação na sua segunda vinda. O fato é que o livro do profeta Isaías é um livro onde Deus fala ao povo de Israel num contexto de crise espiritual, a ponto de Deus dizer que o povo dele estava se identificando como o povo de Sodoma e Gomorra. E o povo não foi tratado como Sodoma e Gomorra, sofrendo o juízo de Deus na sua plenitude. Por quê? Porque Deus preservou o remanescente fiel no meio do seu povo. Então todos nós somos conhecedores do chamado de Isaías para ser profeta no meio do povo de Deus, conforme ele relata no capítulo 6 do seu livro. Ali ele faz uma confissão da realidade do pecado na sua vida e na vida do povo de Deus em seu tempo, que, consequentemente, conforme o próprio profeta Isaías profetizou, o povo sofreria o cativeiro babilônico. E depois, Deus, por misericórdia, preservaria um remanescente fiel e traria esse povo de volta restaurado para Jerusalém. Fato este que aconteceu na época de Esdras e de Neemias. Mas notem que naquela oportunidade, quando Isaías se encontrava na casa do Senhor, ele tem uma visão da majestade, da glória de Deus. E ao ter esta visão da majestade e da glória de Deus, ele viu serafins cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E qual foi a confissão de Isaías? Ai de mim,
estou perdido. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja que essa expressão usada por Isaías na sua confissão em quebrantamento diante do Senhor, em perceber a crise espiritual que o povo de Deus se encontrava, esta expressão lábios impuros, é uma expressão que revela o quê? A hipocrisia e a incoerência do culto do povo de Deus com o coração e as práticas do dia a dia deste povo, conforme nós vimos na leitura do capítulo 1, nos versículos de 1 a 17. E a prova disso, meu amado, é que o profeta também declarou, falando da parte do Senhor, lá no capítulo 29, no versículo 13. E Jesus cita esta passagem quando ele se refere aos fariseus e saduceus religiosos da sua época, dizendo que o povo dele se aproxima dele e com a sua boca e com seus lábios o honra, mas o seu coração está longe dele, a ponto do seu temor para com ele consistir somente em mandamentos de homens. E aqui no texto lido, Isaías fala de um povo que estava só com o corpo presente no culto, sem o coração. Quando ele diz no verso 12, quando vindes para comparecer perante mim, o povo saía dos mais diferentes lugares, as tribos vinham para Jerusalém, aonde havia o templo ao Senhor, ali levantado por Salomão, para que o povo do Senhor pudesse ali celebrar diante do Senhor o culto. Então o Senhor diz através do profeta, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? O que estava acontecendo? Aquele povo estava vindo para o culto, adorar o Senhor só com o corpo e não com o coração. Pergunto-lhe, você está aqui esta noite só com o corpo ou também com o seu coração? Pastor, como isso é possível? Quando o povo de Deus, semelhante ao povo de Israel na época de Isaías, se esquece do Senhor e de sua palavra, em razão de uma vida de pecado. Há uma frase do reverendo Hernando Dias Lopes, oportuna para nós nesta noite, acerca do que é o pecado na nossa vida. Ele diz que o pecado sempre levará o homem mais longe do que gostaria de ir. Retê-lo-á por mais tempo do que gostaria de ficar, e custará a ele um preço mais alto do que gostaria de pagar. Então pergunto novamente, quando Deus e sua palavra são esquecidos pelo povo de Deus? Olhando para o texto, temos aqui mais uma resposta. A resposta é, quando o povo de Deus vive no pecado. A descrição feita por Isaías aqui é uma descrição sobremodo triste, que inquieta o nosso coração. Pois o texto fala que o povo de Israel estava completamente doente, da cabeça até a ponta dos pés. Havia chagas, havia feridas não tratadas, não exprimidas. Não havia nenhuma medicação sendo aplicada. Espiritualmente falando, o povo de Deus estava doente. Por quê? Porque o povo de Deus havia se esquecido do Senhor e da sua palavra. E quando o povo de Deus se esquece do Senhor e da sua palavra, o povo de Deus vive no pecado. Por quê? Porque quando o povo de Deus vive no pecado, ele está deixando de obedecer a Deus. O que é pecado? O pecado é a desobediência do povo de Deus a Deus e a sua palavra. Não é desobedecendo o homem, o pastor, o conselho da igreja. Não é desobedecendo o pai e a mãe,
alguma autoridade humana instituída. Mas pecado é uma atitude de rebeldia e desobediência à pessoa de Deus. Eu fico triste quando de vez em quando eu ouço por aí crentes dizendo que não fazem determinadas coisas porque o pastor não deixa. O seu compromisso é com o pastor ou com Jesus? Se você confiar no pastor, você vai para o inferno. Porque eu não morri na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. E ele morreu na cruz por você por causa dos seus pecados e dos meus pecados. Portanto, meus amados, o conhecimento que leva ao discernimento do que é pecado, daquilo que não agrada a Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. Sendo assim, ao ouvirmos esta palavra, temos a disposição de coração de sermos ouvintes praticantes e não ouvintes negligentes desta palavra. Por isso a Santa Ceia, ela tem essa importância crucial na vida do povo de Deus, porque este meio de graça nos leva a olhar para a cruz, a olharmos para Jesus. E quando nós olhamos para a cruz e para Jesus, nós contemplamos os nossos pecados. Porque o que levou Jesus à cruz não foram os romanos na pessoa de Pilatos, não foram os judeus na figura dos religiosos da época e da multidão que escolheu Barrabás e disse para crucificar Jesus. Não, Jesus foi à cruz por causa dos meus e dos teus pecados. Diz o salmista: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, meus amados, se nós queremos de fato saber o que é pecado, o que não é pecado, para que eu e você possamos buscar aquilo que cantamos, ser parecidos com Jesus, ser santo e puro como Ele é, precisamos conhecer a palavra do Senhor. Mas em segundo lugar, meu amado, o povo de Deus se esquece do Senhor e da sua palavra quando está no pecado. Por quê? Porque quando o povo de Deus vive no pecado, está deixando de ter comunhão com Deus. O pecado compromete a comunhão do povo de Deus com Deus. No capítulo 59 do profeta Isaías, é dito pelo Senhor que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir as nossas orações, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós lemos aqui que Deus, ele não aceita ajuntamento solene associado à iniquidade. Deus é santo e Ele exige santidade. Ele não aceita fogo estranho na presença dEle. O pecado trouxe inimizade do homem para com Deus. O que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados, para então Ele nos reconciliar com Deus e termos novamente paz com Deus, e assim estarmos sendo como Deus é, santos. Mas em terceiro e último lugar, quando é que Deus e a sua palavra são esquecidos pelo povo de Deus? Quando esse povo vive no pecado, porque quando o povo de Deus está em pecado, está deixando de ser povo de Deus. Tanto no livro de Levíticos, no Antigo Testamento, como também nas cartas de Paulo e do apóstolo Pedro, nós vemos Deus falando, e inclusive Pedro citando o Antigo Testamento em suas cartas, dizendo que Deus, Ele é santo e Ele requer de nós santidade. Precisamos, meus amados, ter a consciência da realidade do pecado e do mal que ele nos traz como povo de Deus, se nós não tratá-lo como Deus o trata. É verdade que o pecado é uma realidade inegável. Desde que os nossos pais caíram no Éden, toda a raça humana ela foi precipitada no estado de depravação e miséria.
Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz Paulo em sua carta aos Romanos. Também Paulo cita o Antigo Testamento, inclusive Isaías dizendo, e os Salmos, dizendo que não há homem que não peque. O pecado atingiu todos os homens, de todas as raças, de todos os lugares, de todos os tempos. O pecado, ele é maligníssimo. Por quê? Porque ele priva o homem da presença de Deus, da comunhão com Deus. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. O pecado é a causa das tragédias na vida humana. É a causa dos ódios, é a causa dos assassinatos, é a causa dos raptos, da prostituição, da violência, da ganância, da idolatria, da feitiçaria, da mentira, da avareza. O pecado é filho da cobiça e mãe da morte. O pecado é trevas, onde domina o pecado a cegueira, a escuridão. O pecado, meu amado, é uma farsa. O pecado é uma falácia traiçoeira. Ele promete prazer e paga com desgosto. Ele promete liberdade, mas ele escraviza. Ele promete vida, mas ele mata. O pecado é uma mentira repleta de astúcia e cilada. Parece inofensivo, mas torna-se como correntes grossas que nos aprisionam. O pecado, meu amado, é como uma isca mortal. Mesmo escondido debaixo dos holofotes dos prazeres, é a causa das mazelas humanas, e o seu salário é a própria morte. Mas o povo de Deus em Cristo, quem faz parte do povo de Deus em Cristo, foi liberto da sua escravidão. E nele, por meio dele, pode dizer não para o pecado na sua vida. Quando utiliza corretamente, diligentemente, dos meios da graça que o leva a ser cheio do Espírito Santo, deixando de satisfazer as inclinações da carne em se alimentar do pecado. E no meio do povo de Deus, ele traz, infelizmente, o pecado, sérios prejuízos, pois ele provoca a ira do Senhor manifesta em disciplina. No caso de Israel, na época do profeta Isaías, posteriormente, depois de Isaías, veio o cativeiro babilônico sobre o reino de Judá. O pecado no meio do povo de Deus é um mau testemunho do povo de Deus, evidenciando falta de temor a Deus. O pecado, meu amado, ele desvia o povo de Deus da sua missão de ser povo de Deus na terra. O pecado, meu amado, desvia o povo de Deus de ser luz do mundo, de ser sal da terra, de ser testemunha de Jesus, de ser discípulo de Jesus, fazendo discípulos dele. O pecado faz o povo de Deus deixar de pregar o evangelho com autoridade, porque deixa de viver do modo digno do evangelho. Portanto, meu amado, o Senhor Deus traz esta mensagem tão séria para o povo dele. Isaías não está pregando aqui para incrédulos. Isaías está pregando para o povo de Deus. Deus, falando da parte através do seu servo, diz: quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Que Deus nos livre de sermos no meio do povo de Deus como Ananias e Safira, na igreja de Jerusalém, no tempo dos apóstolos, mentindo ao Espírito Santo. Que Deus nos livre de sermos Acã no arraial do povo de Israel, no arraial do povo de Israel nos tempos de Josué, que escondeu coisas condenadas pelo Senhor. Que Deus nos livre de sermos como Nadab e Abiú, no texto que lemos na abertura do culto em Levíticos 10. Que apresentou fogo estranho na presença do Senhor. Que Deus nos livre de sermos como Caim, que não agradou ao Senhor com a sua vida e com a sua oferta. Que ao tomarmos parte da ceia do Senhor nesta noite, não venhamos trazer juízo sobre as nossas vidas,
mas como Isaías, venhamos confessar a nossa miserável condição de sermos muitas vezes uma pessoa de lábios impuros, em razão de termos um coração longe do Senhor. Buscando em Deus misericórdia, graça, perdão, em busca de uma vida de santidade, sem pecado escondido, não confessado. Não sei se você prestou atenção na letra do último cântico, na última parte, quando diz como oração: tira de mim, Senhor, o prazer pelo pecado, e me dê o caráter de Jesus. Que o pecado não venha afastá-lo esta noite de participar da ceia do Senhor, mas que a participação da ceia do Senhor venha afastar você do pecado. Faça, meu amado, agora de coração o que a palavra de Deus pede de nós, povo que se chama pelo seu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, Ele requer de nós santidade, se nós somos povo dEle. Talvez nesta noite você veio com o seu coração desejando do Senhor uma bênção. A cura de uma enfermidade, a solução de um problema financeiro, quem sabe o livramento de algum outro problema que envolve a sua família, o seu filho, o seu casamento. Não quero dizer que você não deve apresentar diante do Senhor estas suas necessidades, mas nesta noite eu quero convidá-lo a estar buscando do Senhor a santidade. Nós vamos agora tomar parte da mesa do Senhor. Aqueles que são membros da igreja em plena comunhão, que já professaram a sua fé, e você que é membro de outra igreja que está conosco, igreja evangélica, você também é convidado a tomar parte da mesa do Senhor. E ao fazermos isto, que nós possamos observar o que diz Isaías, falando da parte do Senhor, ao denunciar que o povo do Senhor estava enfermo espiritualmente. Abramos novamente lá Isaías 1, e agora vamos fazer a leitura da sequência do texto. Versículo 18 a 20, todos juntos em uma só voz. Quando Deus então repreende o povo, quando então Deus revela a enfermidade espiritual do seu povo, olha o que Deus propõe ao seu povo. Todos juntos, verso 18 a 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Meus amados, o Senhor está propondo a mim e a você a examinarmos, a razoarmos a nossa vida individual como crentes, como povo dele, como servos e servas dele, e assim estarmos nos despindo diante do Senhor e clamando a sua misericórdia. Que a nossa oração esta noite seja aquilo que nós cantamos, sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Que você peça ao Senhor agora: Senhor, tira do meu coração o prazer pelo pecado e forma em mim o caráter de Jesus. Pois nós somos povo de Deus. Lembra o que Deus disse através de Moisés para Arão? Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante
de todo o povo. O texto não diz mostrarei a minha santidade. O texto diz mostrarei a minha santidade naqueles. Deus quer mostrar a santidade dele na vida do seu povo, na vida dos seus servos. E eu serei glorificado diante de todo o povo. O que isso quer dizer? Se eu e você, meu amado, vivemos em santidade, lá, segunda-feira, no trabalho, na escola, o que vai acontecer? Guiratinga vai glorificar o Senhor. Mas conforme eu disse, se nós vivemos em pecado, Deus não tem como mostrar a santidade dele através de nós. Qual é a autoridade que nós vamos ter para falar de Jesus para Guiratinga? Não teremos essa autoridade. Que Deus tenha misericórdia de nós, povo do Senhor. Pois o Senhor quer mostrar a sua santidade, mostrar quem Ele é para Guiratinga, através da minha vida e da sua vida. E para isto, eu e você precisamos pedir com sinceridade aquilo que nós cantamos. Tira de mim, Senhor, o prazer pelo pecado e me dê o caráter de Jesus. Isso é possível, é possível. Por quê, meu amado? Porque a obra de Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Eu e você agora, em Cristo Jesus, podemos dizer não para o pecado na nossa vida. Podemos sim viver uma vida de santidade. E para isto, eu e você precisamos estar voltados para o Senhor. Lendo a palavra, meditando, obedecendo a palavra, dobrando os joelhos, vida de oração. Vivendo uma vida de compromisso com o Senhor. Honrando Jesus. Então, mais do que uma cura física, que você almeje uma vida de santidade. Cura espiritual. Uma alma pura diante do Senhor. Um coração que se apresente diante do Senhor, não com fogo estranho, como Nadab e Abiú. Que não sejamos como Acã. Que não sejamos como Caim. Que não sejamos como Ananias e Safira, que se apresentaram diante do Senhor de uma maneira completamente equivocada. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. E que ao nos achegarmos à mesa da comunhão, possamos nos quebrantar e pedir ao Senhor misericórdia. E como Isaías dizermos, ai de mim, estou perdido. Senhor, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas eu vi a glória do Senhor, eu vi o Senhor. E naquele momento Isaías foi visitado pela misericórdia do Senhor. Deus tocou os seus lábios e lhe purificou, porque Deus purificou o seu pecado no coração. E é isso que Jesus veio fazer, meu amado, minha amada. Ele morreu na cruz para derramar o seu sangue, para nos purificar de todo o pecado. E para que eu e você possamos andar em novidade de vida. E assim sejamos testemunhas de Jesus. Tendo as mãos de Jesus, tendo os pés de Jesus, evidenciando Jesus na nossa vida, em nossa cidade, para que as pessoas possam ver em nós o Senhor e possam desejar o Senhor nas suas vidas. É nisto que nós teremos autoridade para falar de Jesus a esta cidade. Uma vida de santidade. Convido o conselho que esteja aqui à frente, para assim podermos estar nos conduzindo neste momento. Vamos colocar de pé e vamos cantar o hino 71 do nosso cenário. Façamos deste hino a nossa oração neste momento. E após esta oração, o presbítero Samuel estará fazendo uma oração, consagrando ao Senhor o ato da celebração da ceia do Senhor. E assim estaremos distribuindo os elementos para que você esteja renovando o seu compromisso com o Senhor. Pedindo ao Senhor, Senhor, tire de mim o prazer pelo pecado e me dê o caráter de Jesus. Amém, igreja?
Se ao seu gato tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos, tem pena ao Senhor. Se não me foi o meu falar, por amor eu não demonstrei, sou sofredor, eu não quis ajudar, pena ao Senhor. Negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti. Se firme em teu trabalho eu não quis ser, pena ao Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Oremos. Senhor Deus, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade onde estamos aqui na casa do Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que o Espírito Santo, Senhor Deus, acampe em nossos corações. Onde agora, Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, ao redor desta mesa, Senhor Deus, uma mesa farta, Senhor Deus, onde esse pão simboliza, Senhor Deus, o teu corpo naquela cruz, Senhor Deus, onde vamos participar agora da ceia do Senhor, esse cálice que simboliza, meu Deus, o perdão para nossos pecados, Senhor Deus. Nesse momento, Deus, consagramos, Deus, esta ceia ao Senhor. Amém, abençoa, Senhor Deus, cada irmão que adentrou aqui no seu templo, Senhor Deus. Que não saia, Senhor Deus, igual entrou. Que possa sair, Senhor Deus, com o seu coração, Senhor Deus, abençoado pelo Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, parecer com o Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa nosso dia. Abençoa esta noite. Abençoa esta semana, Senhor Deus. Colocamos nossas vidas no teu altar. Nos ajude, Senhor Deus. Tudo isso, meu Deus, eu louvo o Senhor e agradeço por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão. Amém. Podem sentar. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele dá uma instrução sábia da parte do Senhor, na maneira que devemos tomar parte do sacramento da ceia. Ele diz que devemos comer do pão e beber do cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, examinando a nós mesmos e assim comermos. O que é examinar? É arrazoar, conforme disse Isaías. É olhar para o seu coração e ver como ele está diante do Senhor. Se há pecado, confesse e busque a misericórdia do Senhor e vivencie a experiência de Isaías, de ser perdoado e de viver o evangelho que você abraçou ao sair deste recinto. Pois o Senhor quer de mim não apenas estarmos aqui, de você estar aqui nesse templo, mas Ele quer que você tenha um coração voltado para Ele. Sejamos o povo de Deus que não se esquece do Senhor e da sua palavra. Portanto, recebe os elementos, esteja em oração, consagrando a sua vida, e que seja a sua oração desta noite: Senhor, tira de mim o prazer no pecado e me dê o caráter de Jesus. O que é o caráter de Jesus? É o fruto do Espírito Santo na sua vida. É o amor, é a alegria, é a paz, a benignidade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Fruto do Espírito Santo na vida daqueles que se afastam do pecado e se aproximam cada vez mais do Senhor na intimidade com Ele.
A vida cristã é um compromisso de corpo e alma, não só de corpo. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele está olhando para o nosso coração. E o que Ele vê no seu coração? Como você está diante dEle? Tem alguém que vai participar, que foi omitido? Dê um sinal. Você que não pôde participar, não se sinta preterido, mas se sinta desafiado a assumir um compromisso com Deus, professando publicamente a sua fé em Jesus, e assim sendo batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao participar do primeiro sacramento, você tem então o privilégio de participar do segundo sacramento, que é a ceia do Senhor. Em quebrantamento, participemos dos elementos da ceia. Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver o privilégio de sermos povo do Senhor. Ó Deus, sejamos um povo que o Senhor possa mostrar a Tua santidade. Por isso, ó Pai, que esta Tua palavra demonstrativa a nós possa, se necessário for, tirar de nós o sono nesta noite. E assim, ó Pai, possamos, de fato, estarmos conduzindo a nossa vida diante do Senhor, certos de que temos o Teu Espírito Santo em nós, para podermos assim, ó Pai, estarmos abominando o pecado e não tendo prazer nele, Senhor. Ó Deus, tire de nós qualquer dureza de coração, Senhor. Tire de nós qualquer insensibilidade que tenhamos, ó Deus, em nosso coração. Mas que o Teu Espírito Santo possa muito entristecer o nosso coração quando pecarmos diante do Senhor. E que essa tristeza, Senhor Deus, venha gerar o genuíno e verdadeiro arrependimento, que nos conduz a confessar os nossos pecados, que nos conduz, ó Pai, a abandoná-los, e assim vivemos, ó Pai, do jeito do Senhor. Livra-nos, ó Pai, de estarmos solenemente na Tua presença, associando iniquidade, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de estarmos aqui só com o corpo, sem o coração. Livra-nos, ó Pai, de termos uma adoração só com os lábios, tendo o coração longe do Senhor. Ó Deus, que sejamos achados por Ti como verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e verdade. Ó Deus, nos dê a bênção de podermos, ó Pai, ter o Teu nome sendo glorificado em nossa cidade, porque a nossa cidade vê em nós a Tua santidade. Ó Deus, que durante essa semana a Tua igreja possa aqui estar para orar e para se quebrantar, observando aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nesta noite. E assim, ó Pai, o Senhor esteja trazendo um despertamento espiritual. O Senhor vem estar trazendo, Senhor Deus, um avivamento a começar das nossas vidas, para que assim, ó Pai, possamos estar percebendo que há muita coisa em nós que não está agradando ao Senhor. Há muita coisa na Tua igreja que não está agradando, Senhor. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, de vivermos, ó Deus, longe da Tua presença.
Ó Deus, livra-nos de nos esquecermos do Senhor e da Tua palavra. Que sejamos, ó Pai, ouvintes, praticantes da Tua palavra. Ó Deus, quebrante o nosso coração. Santifique a Tua igreja. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, estamos por terminar o nosso culto. Dentro do calendário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje é o dia do presbítero. Então eu gostaria de estar fazendo uma oração em favor dos presbíteros da nossa igreja. Peço a eles que fiquem de pé. Vamos apresentar estas vidas. E também convido aqueles que são presbíteros em disponibilidade, que estão presentes, que se coloquem de pé, para nós estarmos orando também pela sua vida. Todos os presbíteros em disponibilidade que estão conosco. Deus, neste momento eu quero apresentar diante do teu altar a vida destes homens da tua igreja. Ó Deus, tem misericórdia deles. Que eles possam, Senhor Deus, estar buscando o Senhor com integridade, com sinceridade. E assim, ó Pai, eles possam estar exercendo a liderança da tua igreja do jeito do Senhor. Peço por estes presbíteros que estão em atividade e também pelos presbíteros que estão em disponibilidade. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada um na sua individualidade e também abençoar a família de cada um deles, esposa e filhos e netos e toda a posteridade. Que a tua boa mão, ó Pai, esteja com estes teus servos, sustentando eles para que eles possam ser homens de Deus, homens do Senhor, dentro de casa, no relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, na tua igreja, sendo homens de Deus, e também na nossa sociedade, para o louvor da tua glória. Somos gratos pela vida destes homens, que têm se colocado à tua disposição para servir ao Senhor. E aqueles que já serviram esta igreja, que hoje estão em disponibilidade, que o Senhor continue a abençoá-los e a sustentá-los na caminhada cristã, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Temos alguns avisos a passar para a igreja, vejamos estes, para então fazermos a oração final. Após o culto, haverá o ecó lá na Praça Elevada. Jovens e adolescentes, todos vocês estão convidados a participarem desta programação lá na Praça Elevada. Outro aviso, semana de oração começa amanhã, sob a direção dos departamentos internos. O tema é, volta um pouquinho, Viviane. Orai por ela ao Senhor. Jeremias 29, 7. Esse mês a nossa cidade completou 90 anos de emancipação municipal. Então vamos levantar clamores por Guiratinga durante esta semana. Então venha orar e dentre os motivos vamos apresentar a nossa cidade ao Senhor. E a escala está aí. Amanhã o PH estará dirigindo a devocional. Na terça a SAF, na quarta o CP, na quinta o PAN e na sexta o SEM. Não teremos vigília nesta semana. Bem, próximo sábado haverá um culto de gratidão na fazenda lá do Piau, dos irmãos Antônio, Joaquim e Delmira, às 10 horas da manhã, e após será servido um almoço. Pedimos os irmãos que vão participar deste culto de gratidão, lá na fazenda dos nossos irmãos, que deu o nome até quarta-feira, tá certo? E também, aqueles irmãos que vão e que não têm condução para ir para a fazenda, dê o seu nome para os diáconos na portaria, para que você possa então estar tendo a condução para você ser levado para a fazenda. A Kombi vai fazer isso. E se você, meu irmão, tem carro e vai participar do culto e tem uma vaga no seu carro, também dê o seu nome para os irmãos da portaria, para os diáconos, para que eles possam então depois entrar em contato com você e encaminhar quem vai com você no seu carro para o culto no sábado às 10 horas da manhã, lá na fazenda do Antônio Joaquim e da Delmira, aqui próximo, saída para Tesouro. A nossa UCP vai comemorar o Dia dos Pais no sábado, às 2 horas da tarde, lá no acampamento será a saída aqui da igreja. Então,
Crianças e os pais das crianças, todos estão convidados para essa programação que vai acontecer no próximo sábado à tarde, lá no acampamento, em razão do Dia dos Pais, que é no próximo domingo. Bem, encontro de missões da Federação de SAFs do Presbitério de Rondonópolis. Vai acontecer no nosso acampamento Mananciais da Vida, no dia 19 e 20. Vai começar no dia 19 com o almoço e vai terminar no domingo com o almoço. Então, vamos receber a Federação de SAFs do nosso presbitério no nosso acampamento. A presidente da SAF, ela quer uma reunião, a nossa irmã Vânia, com todas as mulheres após o culto. Então, terminando o culto, permaneçam aqui, porque ela quer ter uma conversa com as irmãs. Provavelmente, dentre vários assuntos, este assunto também será tratado, que é o encontro da Federação de SAFs do nosso presbitério, encontro de missões que vai acontecer no nosso acampamento. Então, se somos a igreja hospedeira, temos que estar presentes, né, minhas irmãs? Né? Então, e alguns homens que puderem apoiar na cozinha, né, lá no acampamento, também estejam nos procurando para a gente organizar essa mobilização para acolhermos bem a federação do nosso presbitério em nosso acampamento no dia 19 e 20. A programação começa com o almoço e termina no domingo com o almoço, sábado e domingo. Algum outro aviso? Não havendo, convido os aniversariantes da semana que estejam aqui à frente para nós orarmos.